Otaku hipotético procurando um bom anime com delinquentes para assistir. Isso parece interessante. Tokyo Revengers, né? Ah, bacaninha, gostei. Deixa eu ver se tem alguma outra opção pra mim ver aqui, peraí. Caramba, eu achei que Tokyo Revengers era muito melhor do que... Caramba. Sem entrar no mérito se a história é boa ou é ruim, sem entrar no mérito se a produção do anime é boa ou ruim, se o mangá terminou bem ou não, fato é, Tokyo Revengers vendeu demais, acabou sendo um negócio super disruptivo, que trouxe, contudo, a moda Yankee lá dos anos 80, anos 90 do Japão, de volta para os tempos atuais. Porém, todavia, no entanto, se a gente parar para analisar Tokyo Revengers, a gente vai ver que o estrondo em vendas não é muito justificado pela qualidade do enredo da narrativa, tampouco pela qualidade da produção que a Leiden Filmes deu pro anime, pelo menos até esse presente momento. E é aí que entra o Windbreaker. NANI? Não esse Windbreaker. A gente vai falar de um Windbreaker de delinquente, que muitas pessoas acabaram conhecendo por conta do anime, a primeira temporada muito top em vários aspectos que a gente vai entrar ao longo desse vídeo aqui, mas muitas pessoas não têm ideia que anime é esse, do que se trata essa história, dentre outras coisas. Por mais que esse anime seja a única cria de Tokyo Revengers, por assim dizer, que tenha potencial de superar o seu antecessor, tanto em anime quanto em mangá. Sim! A história de Windbreaker começa mostrando um pouco do passado do protagonista, que é sim, muito complexado, por isso ele é imaturo e revoltadinho num primeiro momento. Mas ele vai melhorando com o passar do tempo, calma, deixa eu acabar a premissa primeiro. Continuando, para fugir dos complexos dele, dos problemas que ele tinha no lugar onde ele vivia, ele acabou indo para outra cidade, uma cidade muito famosa por ser protegida por delinquentes. Só que num primeiro momento, quando ele chega nessa cidade, ele acha tudo um pouco estranho. As pessoas estão muito felizes por um lugar que é território de uma gangue de delinquentes. Tem toda uma lógica meio estranha entre os delinquentes e os moradores daquela região e tal. Aí ele começa a conversar com uma mina no café que contextualiza um pouco melhor, tal, só que ele não dá muita confiança porque essa mulher tá falando pra ele, ele é bem desconfiado mesmo, principalmente num primeiro momento. Até que, de repente, aparecem uns delinquentes aleatórios. E aí, já viu, né? O protagonista arrogantão, muito forte, que adora uma briga, fica caçando briga até ao longo da história, resolve bater em todo mundo. E ele, de fato, bate em todo mundo. E é aí que a gente vê... Só que eram muitos caras, ele começou a cansar, ele já não ia mais dar conta de bater em todo mundo. Até que um dos oficiais do Furin aparece pra ajudar ele, junto com uma galera que também é muito forte. E aí ele percebe que o que a mulher do café falou pra ele não era de tudo mentira. E principalmente que essa galera do Furin é bem especial. Que apesar de delinquentes, existia uma certa nobreza neles. Eles não eram um grupo unido só por interesses mesquinhos, tinha uma causa maior por trás. Claro que num primeiro momento ele continuou achando que ele ainda ia dar conta de bater todo mundo e começar a mandar naquele colégio, mas em poucos episódios ele acaba percebendo que, além de muito inexperiente e imaturo, ele não era tão forte quanto alguns dos caras mais fortes que comandavam aquele lugar. E com o passar dos episódios, ele vai se afeiçoando essa galera do Furin. A gente também vai sendo introduzido e apresentado ao desenvolvimento desses demais personagens, que também são muito interessantes. Muitos deles são muito estilosos, você tem uma interação muito bacana entre eles o protagonista, inclusive. E o líder do Furin é um cara, assim, genial, ele é sensacional, um líder super carismático. Líder que, inclusive, não se incomoda com as ambições do protagonista, aceita ele de braços abertos e até ensina o protagonista, com o passar da história, a virar um bom líder. Porque o protagonista, por mais que ele tenha bastante força bruta, ele deixa muito a desejar nesses cargos de liderança. A gente viu isso na metade da primeira temporada, a gente tá vendo isso agora no começo da segunda temporada, ele tá aprendendo aos poucos com os veteranos dessa escola. Enquanto ele vai subindo na hierarquia, ele vai amadurecendo, ele vai vendo que só dar porrada nos inimigos não é a coisa mais importante, que ser o mais forte não é a coisa mais importante. E aí a história vai ganhando substância, o desenvolvimento dos personagens vai se entrelaçando nesses conceitos, nessas pautas mais filosóficas que eu acabei de exemplificar no vídeo pra vocês, e a história vai virando mais do que só uma porradinha aleatória de um bando de delinquente estiloso, entende? É muito interessante como Windbreaker, ao contrário de Tokyo Revengers, consegue fazer uma proposta super simples do começo ao fim ser executada de uma maneira espetacular.
Claro que a porradinha muito bem animada, muito bem ambientada, bem produzida, feita pela Cloverworks, faz muito sentido. E faz com que o anime faça bastante sucesso sim. Mas, gente, honestamente, só porradinha fluida e consistente não faz o anime ser bom. Nenhum anime ser bom. Você pode fazer um anime ficar melhor com produções muito boas, muito acima da média. Mas o anime não é bom por causa da produção. Isso é uma coisa que as pessoas estão com cada vez mais dificuldade de entender. Eu não entendo por quê. Pelo amor de Deus. O que determina se um anime vai ser bom ou não, em primeiro lugar, é das duas uma. Ou a qualidade dos personagens ou a qualidade da história. Se não os dois. Você pode ter histórias mais fracas com personagens muito carismáticos, muito divertidos, que carregam a história nas costas. Ou uma história muito bem feita, com personagens meia boca, porque eles são só ferramentas para a história ser muito boa, para a história ser muito top. E eu tenho vários, mais vários exemplos de ambos para dar para vocês. Isso, claro, sem mencionar as histórias top Master Peça que tem o melhor dos dois mundos, como Frieren, por exemplo. Mas enfim, no caso de Windbreaker, por mais que num primeiro momento a lutinha, a porradinha, a animação chame mais atenção mesmo da maioria das pessoas, se você se dispuser a assistir esse anime procurando por algo algo mais interessante do que só mais um anime de luta bem animado, você vai achar. Você vai achar bons personagens, você vai achar uma história interessante, por mais que ela seja simples, como eu falei anteriormente. Ela é muito bem executada, ela é muito bem construída, porque você não precisa de mais nada numa obra dessa. Você precisa de bons personagens bem desenvolvidos, que ganham devido destaque, que não somem do nada, que agregam valor para a história, porque é justamente esse desenvolvimento, essa qualidade na interação entre os personagens, que faz com que as mensagens, as reflexões que a gente vai acompanhando ao longo da história dos próprios personagens tenham peso, tenham significado, façam sentido, sejam bem encaixadas, coerentes na história e comovam nós, o público, mais do que comoveria se fosse, por exemplo, o manhwa de Solo Leveling. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Eu sei que tem muito público que fica pagando pau pra esses protagonistas que é robozão, armário e tudo mais. Mas esses personagens, se eles não são bem trabalhados, como a Ayano Kouji, por exemplo, acaba sendo bem trabalhado, eles são horroroso, gente. E mesmo a Ayano Kouji, ele é bem trabalhado e muita gente não sabe o porquê, entende? Então, assim, pô, horrível. Mas enfim, apesar de todos esses maus entendidos que acabam sempre, gente, sempre, gerando altos desabafos da minha parte, porque eu gosto muito de anime e eu já assisti muita coisa. E o senso comum da comunidade casual, entre várias aspas, tá ficando cada vez pior. Cada vez pior. Mas enfim, eu acredito que nesse ponto do vídeo vocês já tenham entendido a proposta de Windbreaker, o porquê que o Windbreaker é bom apesar de simples, e como a produção de Windbreaker tá muito bacana, pelo menos na primeira temporada. Por quê? Na segunda temporada, aconteceu um negócio no episódio 1, Que inclusive é hoje, é no momento em que eu estou gravando o vídeo pra vocês. o episódio 1 tá muito fresco na minha memória, eu preciso falar pra vocês que, se você gostou muito da primeira temporada e você foi empolgado pra segunda temporada, abriu o episódio 1 e ficou frustrado, calma. Vitor, mas a animação do primeiro episódio da segunda temporada está horrorosa. Tá cheia de computação gráfica, não sei o que lá. Então, isso provavelmente só aconteceu no episódio 1. Vitor, mas se aconteceu no episódio 1, a tendência é piorar. Gente, nem sempre. Não existe uma regra clara pra isso. Em estúdios como Cloverworks, que é um estúdio muito capacitado, que tem animadores excelentes, e entregou uma primeira temporada redondinha, esse episódio 1 da segunda temporada deve ser tratado, até que provem o contrário, como um caso isolado. Por quê? Estourou uma guerra entre a gangue do protagonista e esse cara de capuz por conta dos eventos finais da primeira temporada. Como a primeira temporada acabou abertaça, é uma continuação direta daqueles eventos e, como tem muito figurante se batendo ao mesmo tempo, acabou gerando uma situação desconfortável, porque a animação 2D deles é sensacional. Os filtros, quando eles mesclam o 2D com o 3D, sendo majoritariamente em 2D, também são muito bem feitos. Agora, quando a gente tá falando de 3D mais bruto, mais puro, igual a gente viu com frequência nesse episódio 1 da segunda temporada, é desconfortável. Não chega a ser tão desconfortável quanto a de outros estúdios, mas ainda é muito desconfortável. E por conta disso, eu imagino que muita gente acabou desanimando bastante com o Windbreaker. Mas, gente, é bobagem. Assim, de novo, existe um mundo onde eu estou errado, mas a probabilidade de eu estar errado é baixa com relação a isso. Então vocês podem ficar tranquilos com relação à segunda temporada, até que o anime prove o contrário. E se provar, eu provavelmente vou trazer um post escrito pra vocês aqui no canal, falando, olha, gente, infelizmente aconteceu isso, isso e isso, é óbvio que eu vou procurar saber o que aconteceu direitinho antes de postar, e aí eu vou informar vocês bonitinho. Até lá, eu recomendo que vocês assistam um anime normal. Se vocês já viram a primeira temporada, pega o embalo e vai pra segunda, entendeu?
A segunda também tá muito legal. A continuação dos eventos acaba sendo muito interessante também, porque assim, é uma atrocidade o que esses caras de capuz estão fazendo com o amigo do moleque lá, e a união do Furin é muito bacana. A lição de moral que o senpai do protagonista dá pra ele, porque ele não tá conseguindo dar conta de um cara muito mais fraco do que ele, porque ele tá assim com sangue nos olhos, com muita razão, é óbvio, mas é uma imaturidade que tá atrapalhando o protagonista naquele momento, e ele já é líder da sala, então ele não pode vacilar que nem ele podia no começo da história, enfim. É muito legal, gente, é muito bacana. Se você gosta dessa pegada Yankee mais pros anos 80, anos 90, dificilmente você não vai gostar de Windbreaker, a não ser que você seja saudosista, tá certo? Porque Windbreaker é um anime moderno, vão ter diferenças dos animes Yankee, a moda antiga, dos animes Yankee que vieram depois de Tokyo Revengers, isso é compreensível. Mas assim, não tem essas loucuras de viagem no tempo que acabou gerando furo de roteiro na história de Tokyo Revengers eventualmente. Por mais que os personagens de Tokyo Revengers, muitos deles sejam carismáticos e tenham relevância pra história, o desenvolvimento que o Windbreaker tá proporcionando, tanto no mangá quanto no anime, para todos os personagens que têm relevância pra história, é, assim, pra não dizer muito, relativamente superior ao que a gente vê em Tokyo Revengers. E por mais que a história seja simples, uma história simples não significa uma história ruim. Então, assim, como dizia o meu amigo Yugi Muto, eu boto 2 cartas viradas pra baixo, que com certeza são cartas armadilhas, e eu encerro minha jogada. Porque não tem muito mais o que falar sobre o Windbreaker, gente, honestamente. É uma história simples que vale a pena divulgar, vale sim a recomendação. Eu fiquei muito feliz de gravar esse vídeo. Eu já tinha feito o vídeo na primeira temporada, mas assim, o meu editor naquela época era horroroso. Infelizmente, eu tava atolado com outras coisas pra fazer, a gravação acabou saindo sem som, eu acabei, tipo, mano, assim, foi de partir o coração. Mas agora com a segunda temporada veio a oportunidade de trazer pro canal de novo, então eu espero que vocês tenham gostado. Silhouettes of you are like a taunt. Never really noticed